Amém? Ele há de vir. Jesus, ele deixou essa promessa para mim, para você, que ele há de vir. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqui, lá em João, ainda diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória do Senhor. Se você crer, você verá a promessa que Deus deixou na sua vida. Mas, pastora, e aí? Eu não creio. Ele vai vir. Se você crer, ele vem. Se você não crer, ele vem da mesma forma. Se você é crente, ele vem. Se você é ateu, ele vem do mesmo jeito. Se você obedece, ele vem. Se você não obedece, ele vem também. Ele vem. Ele fez essa promessa, porque ele está vivo e ele vem. Então, pastor, eu não estou preparada para esse dia. Ele vem. Ele vem se você não estar preparada, ele vem se você estar preparado, ele vem também. Ele vem, não depende de você, se você crê ou não crê. Ele vem do mesmo jeito. Basta em você acreditar no que está aqui e crer que ele vem. Porque ele vem. Nesse momento eu gostaria até de convidar aqui o Ministério de Louvor. E eu gostaria que fizesse assim uma oração cantada. Aquela música que diz assim: ele vem. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento, fizesse essa oração cantada ao Senhor, porque ele vive e ele vem. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, Senhor Jesus, todos os nossos pecados, Pai. Na cruz Ele morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
contigo estar. Aleluia, Jesus. Continue de olhos fechados. Aleluia, Jesus, obrigado, Deus, porque Tu deste o Teu único Filho para morrer por nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta tarde, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha tomar primazia deste culto, Senhor. Tu és bem-vindo a este lugar, Senhor. A casa é Tua, Pai. Então trabalha neste lugar, Senhor. Deus, a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos edifica, Senhor. A Tua palavra nos liberta, Senhor. A Tua palavra nos cura, Senhor. A Tua palavra, Senhor, alcança, Senhor, os corações, Senhor, aonde os médicos não conseguem, aonde os psicólogos não conseguem chegar, mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor. Deus, então eu te peço, Senhor, nessa tarde, Senhor, ministra os nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, com cada um, Senhor, que entrou por esta porta, Espírito Santo. Deus, abençoa, Senhor, o ministério de louvor, Senhor, que vai estar aqui, Senhor, ministrando louvor, Senhor. Deus, meu Pai, usa, Senhor, poderosamente, Senhor. Deus, derrama, Senhor, a tua unção poderosa, Senhor. Deus, o ministério de dança, Senhor, também eu quero te apresentar, Espírito Santo. Deus, o irmão que vai estar trazendo, Senhor, a tua palavra, Senhor. Deus, tua palavra é viva, Senhor. Então, Senhor, ministra, Senhor, os nossos corações aqui nessa tarde, Espírito Santo. E obrigado, papai. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo a este lugar, Senhor. A casa é tua, Pai. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Nesse mesmo espírito de oração, feche os seus olhos. Continua adorando ao Senhor Jesus. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei pra mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
Santo de Deus. Aleluia, Senhor Jesus, descansamos, Pai, na Tua presença, porque nós acreditamos, Senhor Jesus, que Tu és nosso Deus, que Tu estás à destra do Teu Pai intercedendo por nós. Aleluia. Descanso em Tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo Teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em Ti sou mais que
Continue adorando ao Senhor em nome de Jesus. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. Continue adorando ao Senhor, declarando o seu amor perante a Ele. Eu olhei os lírios dos campos e vi, eles se vestem pra ti, e para o meu noivo eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti. Declara, Senhor, não há no céu, não há no céu além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. E não há no céu além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. Adora a igreja ao Senhor. Eu olhei os lírios dos campos e vi, eles se vestem pra ti, para o meu noivo eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros aqui. Declara, Senhor, eu irei
Seguro, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Nossas vidas, ó Deus, estão nas tuas mãos. Continua adorando a Ele, Espírito é verdade, igreja. Continua adorando ao Senhor. Queremos mais, Senhor, de Ti, na Tua presença. Mais de Ti, menos de nós mesmos, Senhor. Cresce, Senhor, em nossas vidas. Declaro mais do Senhor sobre a sua vida. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Declare mais do Senhor sobre a sua vida.
servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Recebe, Deus, a adoração sobre este lugar, Senhor. Recebe, Senhor, toda a palavra de gratidão, Senhor, toda expressão de adoração a Ti, Deus, em nome de Jesus. Pois Tu és o alfa e o ômega, seu início e o fim. Então recebe, Deus, toda a adoração dos Teus filhos. Nós Te entregamos como uma oferta de gratidão, Senhor, como cheiro suave, Senhor, a Ti, pelas nossas vidas e gratidão, Deus. Aplaudo, o Senhor é digno. Amém, glória a Deus. Shalom a todos. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos. Está no livro de Números 6, 6:24. Glória a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Eu quero apresentar nesta noite minha sogra que está nos visitando, Lindaura. Creio que todo mundo já conhece. Estou muito feliz pela sua presença aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Senhor possa estar falando no seu coração nesta noite. Amém. Shalom a todos, amém? Vamos para o nosso momento ofertório. Amém? Vamos aqui para um capítulo e versículo conhecido. 2 Coríntios, capítulo 9. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, muito conhecido. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você que o seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar agora, feche seus olhos, levante sua mão direita, em nome de Jesus, amém? Pai querido, Pai amado, poderoso de Israel, Senhor dos exércitos, Pai, nesse momento estamos aqui, Pai, para realizar mais um culto, Pai, em Teu santo nome, Senhor. Pai querido, abençoa a todos, Pai, que aqui estão, os que não puderam vir também, Senhor. Abençoa quem pôde ofertar, quem não pôde ofertar também, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo, pelo fôlego de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Né? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Amém? Tem por título, né, a última Páscoa e a Santa Ceia. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos,
chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, e um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Amém? Até aqui. Glória a Deus, né, irmãos? Estamos num domingo, né, marcado, sendo domingo de Páscoa, né, no calendário ocidental. Somos irmãos em Cristo. Sabemos, irmãos, que o momento da celebração da Páscoa é um momento de reflexão, né? A Páscoa é um momento de pararmos um pouquinho e olharmos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, né, irmãos, nesses períodos a gente até esquece de começar a contextualizar a visão bíblica, né, de fato, como foi celebrada a Páscoa e a significação, né, o significado, né, de fato, o símbolo verdadeiro da Páscoa para a vida da igreja nos dias atuais. Né, estamos diante, né, de um período misterioso, posso caracterizar assim, esse período que nós estamos vivendo, mas uma certeza nós temos que a palavra de Deus ela é o nosso guia, ela é a nossa referência, e precisamos olhar para ela também nesse período, né? Nesse período de Páscoa. Aqui a leitura que nós fizemos, irmãos, foi um relato de Mateus, discípulo de Jesus. Esse relato se encontra também no livro de Lucas, no livro de Marcos, e também é relatado pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Um momento que prescendia o sacrifício que Jesus ia fazer, né? A semana que Jesus ele ia se entregar, ela inicia uma festa tradicional judaica, que é a festa da Páscoa, no original hebraico, Pesher, né? Passar, a gente sabe o significado muito bem, que a Páscoa para o judeu, ela simboliza a passagem de Deus no deserto e como o sangue do cordeiro, ali representado como o sangue de um cordeiro imaculado, novo, sem mancha, simbolizado ali o sangue pregado, né, aspergido, pintado nos umbrais das portas das casas do povo hebreu no Egito. Ali se inicia a vitória do povo egito, né, que ali se inicia a saída do povo do Egito, e a Páscoa foi uma determinação de Deus para o seu povo, que sempre se lembrasse daquele momento da saída. Deus ele escolheu a forma de visitar com o anjo da morte ali e matar todos os primogênitos, sendo de animais ou sendo de pessoas egípcias ali. Deus ele escolhe a forma de livrar o seu povo com o sangue do cordeiro. E como muitas vezes eu já falei aqui na igreja, já falei no estudo, que a Bíblia, irmãos, ela fala de forma semelhante, de forma até igual, de várias formas durante os anos. E assim como Deus escolheu um cordeiro para ser sacrificado por aquelas famílias, ele também escolheu o cordeiro de Deus para ser sacrificado pela sua igreja. Amém? E a Páscoa, irmãos, é um momento para o judeu de muita simbologia, porque a Páscoa faz um memorial para olhar para as coisas passadas que passaram e traz para o judeu um sentimento de vitória. Amém? Por quê? Porque ali que o povo que anteriormente era escravo se torna um povo um povo liberto, né, de liberdade. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14, a Bíblia diz que Deus fala para Abrão
que a sua descendência seria escrava por 400 anos, mas Deus iria visitar e ia libertar esse povo, e Deus ia visitar com muita ira e com muito vigor aquele povo que os judeus outrora servia. Então, irmãos, se a gente analisar, Deus ele já tinha um plano elaborado muito antes do povo ser escravo. Deus ele já sabia que o povo seria um povo que seria escravizado, mas que Deus iria libertar. Então, irmãos, sabendo que a Bíblia ela tem uma forma de falar muito especial, ela tem uma forma de conversar com o povo durante toda a era, de uma forma bem característica. Deus, de uma forma também especial, ele escolhe o momento de seu filho ser entregado em um momento de Páscoa. Quando os judeus estavam celebrando a Páscoa. Os judeus que estão em Jerusalém comemoram 7 dias, e os que não estão em Jerusalém comemoram durante 8 dias. A gente sabe que o judeu, ele se resguarda durante 8 dias. Não come nenhum alimento fermentado. Apenas eles comem alimentos que não têm fermento. Por que isso, evangelista Alex? Porque Deus ele escolhe alguns símbolos para mostrar quanto Deus ele trabalha nas nossas vidas, né? De forma até que a gente vai ver que até mesmo de modo parecido. E ali, irmão, nós sabemos que o tradicional alimento da Páscoa são 3 elementos bem importantes. O primeiro é o pão asmo, que nós tradicionalmente usamos aqui na Santa Ceia também, que simboliza o pão sem fermento, que no original judaico é chamado de massá, que é o pão feito de forma artesanal, mas sem esperar o processo da fermentação. Por que isso, evangelista? Porque Deus ele queria dizer para o povo judeu que eles iam escapar muito rápido da escravidão. E não ia ter tempo nem sequer de esperar o pão fermentar. E Deus ali ele fala, olha, vocês vão fazer um alimento muito rápido, porque eu vou visitar o Egito e vou libertar vocês da escravidão. E no dia da ceia, que Jesus é interrogado pelos seus discípulos, ele chega e fala, Senhor, onde é que o Senhor quer que a gente prepare a celebração da Páscoa? Em outra hora, os discípulos estavam querendo dizer para Jesus, Jesus, nós sabemos que o Senhor é um bom judeu. O Senhor é um homem que segue bem a tradição judaica. Nós estamos preocupados porque eles saíram de Samaria e estavam indo para Jerusalém, e eles não tinham um lugar específico para fazer. Então, Jesus disse, olha, vocês vão para Jerusalém. Vocês, quando chegarem na porta da entrada de Jerusalém, vocês vão avistar um homem lá, vocês vão conversar com ele. E vocês vão dizer que o meu tempo é chegado. E eu preciso me assentar com os meus discípulos. Irmãos, isso é uma visão cristã muito linda, porque Jesus ele tem o domínio de todas as coisas, ele tem o domínio de tudo nas suas mãos. E ali, irmãos, quando os discípulos vão e encontram um camponês que já foi visitado pelo próprio Deus e ali cedeu a sua casa para Jesus celebrar uma ceia. Que lindo. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, no Evangelho de Lucas, ele é mais específico, diz que esse homem deixa Jesus só e abandona a sua casa. Para um judeu, ele não poderia fazer isso nunca, porque o tempo da Páscoa é tempo de estar reunido com a sua família. E se um peregrino vier, você convida o peregrino, e aí, quando for servir o massá, o pão sem asmo, ele é partido e primeiro é servido ao estrangeiro forasteiro. Mas aquele homem tem uma atitude muito íntima com Deus, ele deixa Jesus tomar conta da sua casa e deixa Jesus ali com seus discípulos em paz. Momento de intimidade, momento de serenidade, porque Jesus ele precisava ali desfrutar de um momento de comunhão com seus discípulos, até mesmo porque ali foi revelado o traidor.
E ali, irmãos, Jesus, ele toma o pão, ele toma o cabrito, ele toma, irmãos, ali as ervas amargas, e ali Jesus, a Bíblia diz que quando eles estavam se alimentando, Jesus ele interrompe, e ali ele pronuncia: olha, um de vocês aqui vai me trair. Aí, irmãos, a Bíblia diz que o temor toma todos eles. E a tristeza no coração dos discípulos paira. E o primeiro discípulo pergunta: mestre, será porventura eu? E ali Jesus ele não faz a questão de apontar o traidor. Mas a Bíblia diz que a sorte estava lançada. E Jesus fala: olha, melhor seria que esse homem não tivesse nascido. E Judas toma a oportunidade, foi o último a questionar Jesus. E aí Jesus, com muita autoridade, no versículo de número 25, Jesus respondeu a Judas e diz: porventura, Judas pergunta a Jesus: porventura sou eu, Rabi? Aí Jesus disse: tu que dizes. Jesus ele não acusa também o traidor. E naquele momento de compaixão, naquele momento de intimidade com os seus discípulos, Jesus ele faz a primeira instrução da ceia para os seus discípulos. Na sexta-feira, irmãos, aqui na igreja, teve a live das crianças. Eu acompanhando a live ali, também fui ministrado, irmãos, pela importância que devemos também ensinar os pequenos acerca das coisas do Senhor. Assim como o povo judeu instrui as crianças, nós temos que aprender que são de pequenas, irmãos, que se faz o cristão grande. E ali as crianças muito empolgadas, dava para ver, ouvindo a live, as crianças ali, todo mundo, e o pastor ministrou ali acerca que a Páscoa foi aonde o Senhor Jesus ele ministra, e também veio ao meu coração o sentimento de que a comunhão entre irmãos é muito importante. Jesus estava em comunhão ali com seus discípulos. Naquele momento o coração de Jesus estava preocupado, mas em nenhum momento Jesus ele deixa de fazer aquilo que era correto. E aí Jesus ele começa agora a dizer: olha, este pão que nós estamos ceando aqui, lembrando da liberdade que tivemos lá no Egito, esse pão agora é tomado, ele vai ser partido, mas vocês vão fazer isso em memória de mim. Eu falei, irmãos, de 3 elementos, não foi? Na Páscoa judaica, que é o maçã, o vinho e as ervas. Tradicionalmente, irmãos, uma ceia judaica, existe 4 taças de vinho para cada pessoa ocupante daquela família. Eles têm que tomar 4 taças. Essas taças simbolizam a alegria. E durante o jantar, eles têm uma ordenança de tomar na primeira taça, cantar o Salmo 113, 114, e aí eles tomam a segunda taça, comem um maçã e cantam o Salmo de número 146. E depois eles tomam a 4ª taça, simbolizando de fato a alegria completa da saída do Egito. Então, irmãos, Jesus ali estava passando a instrução para a ceia, e ele toma o vinho, uma das taças da alegria, e fala: olha, agora essa taça que vocês vão tomar vai estar simbolizando o meu sangue. Sangue que foi derramado por vós. E ali, naquele momento de comunhão, de um misto de sentimentos de tristeza e de alegria, Jesus ele introduz uma Páscoa de reflexão para os seus judeus, para os homens que estavam com eles desde o início do seu ministério. Tento me colocar no lugar de Pedro, irmãos. Pedro, um homem que era pescador, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e ali Pedro até mesmo toma a oportunidade e diz: eu não vou deixar levar a você, Senhor. E ali ele é repreendido pelo Senhor. E ali, irmãos, o sentimento que existia era um sentimento de temor. E a Bíblia diz que ao encerrar aquela ceia, Jesus ele pede um pouco mais de intimidade para os seus discípulos. Ele diz: olha, eu preciso orar,
Mas de fato, irmãos, para os judeus ali, os discípulos de Jesus, eles tinham cumprido já o momento da ceia. E eles não poderiam mais sair da sua casa. Mas Jesus, ele pede para ir até o Getsemane. E aí Jesus vai. Vai até o Jardim das Oliveiras, aonde é espremido e moído ali o melhor vinho para ser produzido em Jerusalém. Jesus ali agora produz lágrimas de choro. Produz ali sangue saindo do seu corpo. Como uma pessoa que estava prestes a tomar uma atitude muito séria. Jesus ali toma a atitude de salvar a vida de milhões e milhões de pessoas do pecado. Então, irmãos, a Páscoa, como outrora foi ensinada para nós, não tem um significado que não seja lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. A Páscoa não tem outro simbolismo que seja aquele que nos amou na cruz do Calvário. A Páscoa tem um verdadeiro sentimento que é dentro de cada coração cristão, que é o sentimento de gratidão. Que o verdadeiro Cordeiro assumiu seu papel na cruz do Calvário. E, lembrando do passado, foi o Cordeiro que simbolizou a passagem da morte da casa de cada hebreu. É o Cordeiro que nos livra da morte e do pecado. Que através do sacrifício do Cordeiro, hoje, irmãos, o pecado não tem mais o poder de aprisionar a minha e a sua vida e nos deixar afastados de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, nós somos vivificados. Somos, irmãos, ministrado vida em nós. Quem sabe, nas nossas vidas, a gente passa por problema, por situação adversa, que às vezes a gente pensa que não tem mais sentido o nosso viver. Mas a Páscoa nos faz lembrar que Jesus, sim, morreu na cruz para nos dar a vida, e vida essa, irmãos, com abundância. Escape, liberdade, graça. A vida que Jesus deu por nós, irmãos, ninguém poderia nos garantir. Não existia outro significado para nossas vidas se não fosse através do sacrifício de Jesus. Jesus, ele se sacrificou. Nos mostrou que ele, sim, é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Que o corpo que foi ferido, o corpo sem pecado, simbolizado na Santa Ceia do Senhor ali, ministrada pelo próprio Senhor. O corpo dele foi sacrificado, mas ele não tinha pecado. Diante de nós, irmãos, ele era sem pecado, mas ele fez questão de mostrar isso para nós. Dizer, olhe, eu me sacrifico por vocês. Outrora vocês eram pecadores, eram conhecidos do pecado, outrora vocês viviam uma vida como, ele pega a simbologia do carneiro, da ovelha novamente, ele diz, vocês andavam como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. A ovelha, irmãos, desgarrada, para a gente começar a entender o contexto que Jesus quis mostrar ali, a ovelha que é desgarrada, a ovelha, irmãos, é o único animal que não tem defesa nenhuma. A ovelha não tem presas, observe isso, é muito interessante. A ovelha não tem presa, a ovelha não tem uma boa musculatura de defesa, não é uma boa corredora. A ovelha, irmãos, ela não tem instinto, né, de defesa, assassino nenhum. A ovelha que Jesus estava mostrando ali sem um pastor, queria dizer que era à mercê de qualquer predador. Jesus disse, olha, vocês estavam à mercê do inimigo das suas vidas, vindo tragar a vida de vocês.
Vocês estavam sem uma proteção, vocês estavam à sua própria sorte. Irmãos, a ovelha, no mundo animal, ela é presa. E ali Jesus disse, olha, vocês, outrora, eram ovelhas sem um pastor. Mas o pastor na vida de uma ovelha, ele é o protetor, ele é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que sara as suas feridas. Então Jesus disse, olha, vocês agora não são mais ovelhas desgarradas, vocês são ovelhas que têm um pastor, que tem uma proteção, que tem alguém que cuida da sua vida. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabemos, irmãos, que nesses dias que a Bíblia pode caracterizar como os dias trabalhosos, mas nós temos um bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Aquele que preferiu o sacrifício, ele preferiu a cruz. Tem um hino muito antigo que diz, a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. O sentimento, irmãos, de derrota que entrou no coração dos discípulos quando Jesus foi preso, que deixou os discípulos cabisbaixos, reunidos em uma casa, com a sua cabeça a prêmio. Só tinha 11. O traidor já tinha se mostrado. E ali, quando eles estavam cabisbaixos, preocupados, a Bíblia diz que 3 mulheres vão ao sepulcro de Jesus, preocupadas em fazer o costume, que era perfumar o corpo daquele que já estava morto, para que não cheirasse mal. E ali ela tem uma surpresa. O anjo visita aquela mulher e diz, não precisa procurar nesse sepulcro, porque aí é lugar de morte, e você está procurando um que está vivo no lugar de morte. Jesus, ele venceu na cruz do Calvário. E a Páscoa nos mostra, irmãos, que o sacrifício de Jesus para as nossas vidas não foi um sacrifício em vão, porque hoje nós estamos aqui cultuando a um Deus que é vivo. E durante os anos, durante as épocas, durante as eras, durante o período mais negros da humanidade, o corpo de Cristo continua vivo. Mas como? Nessa reunião de pessoas. Hoje temos o recurso de estar online, mas nós estamos também, mesmo que seja em um número reduzido, estamos unidos e vivificando aquele que venceu a cruz do Calvário. A cruz não era para ele. A cruz tinha outro dono. Se eu falar a verdade, a cruz ele tinha um costume, irmãos, romano, de crucificar os seus presos, né? A crucificação, irmãos, era um ato para os mais terríveis malfeitores. E não era um costume, irmãos. Era algo que era fora do normal. Era algo que não era costume. E por isso, irmão, só se fazia para alguém para mostrar uma grande autoridade sobre uma pena muito severa que alguém fez, um crime muito severo que alguém cometeu. E como nós sabemos que a cruz que estava reservada era de Barrabás. Junto com ele tinha 2 malfeitores, assassinos e ladrões. Mas Barrabás foi solto, né? Quando nós conhecemos a história, Barrabás ele foi solto por clamor da população, porque Barrabás era uma espécie de renegado da justiça, aí, uma espécie de, como eu posso falar, Jesus? Ele era uma espécie de recompensador, como é que é? Tipo Robin. Isso, é verdade. Obrigado, pastor. E ali Barrabás foi solto, e a cruz que estava medida, até nisso, irmãos, a Bíblia, ela faz uma questão de nos trazer com riqueza de detalhes a
forma que Deus trabalha. A cruz que estava garantida ali era de Barrabás. E Barrabás simboliza todos nós aqui. Barrabás simboliza todos nós. E a cruz que estava ali separada, medida especialmente para Barrabás, Jesus assumiu e disse: não, pode me dar. Eu aguento. E no caminho da caveira, Jesus ali levando aquela cruz. No Gólgota, na via dolorosa ali, depois de ser espancado, depois de ser humilhado, Jesus ele passa, irmãos, para uma das maiores humilhações para um judeu, que é expor seu corpo. O judeu, irmãos, culturalmente odiava mostrar a sua vergonha. O judeu, irmãos, ele não tem a cultura que nós temos ocidentais de mostrar certa parte do nosso corpo. O judeu, sendo homem, mulher, criança ou idoso, não tem o costume de mostrar o calçado dos seus pés. E Jesus estava exposto ali, naquela cruz, que não era dele. Mas ele assumiu aquela responsabilidade. Ele pediu: Pai, aparta de mim este cálice. Mas de fato, irmãos, ele disse: todavia, Senhor, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E o Cordeiro de Deus assumiu na cruz do Calvário uma pena que era minha, que era sua. Mas graças a Deus, irmãos, que quando ele assumiu essa responsabilidade, ele não cobrou nada por isso. Ele se entregou de graça. De graça ele foi como ovelha muda ao matadouro. E ele não pediu nada demais para nós. Ele não pediu algo que fosse demasiadamente perigoso para nós. Ele não colocou a nossa vida em risco. Mas de fato, ele disse: olha, o sacrifício que eu vos faço não é para chamar vocês de servos, mas sim de amigos. Quando Jesus estava na intimidade com seus discípulos, ele falou: olha, vocês não estão aqui me servindo, vocês estão aqui voluntariados porque vocês me amam. Eu queria, irmãos, testemunhar que os atos dos apóstolos, irmãos, fossem os nossos atos nesses últimos dias. Eu queria, irmãos, que a igreja do Senhor aprendesse com os apóstolos primeiros. E se nós estamos aqui, é porque nós estamos caminhando e aprendendo a ser amigo de Jesus, a ser amigo daquele que poderia exigir de nós muito além daquilo que ele exigiu, mas ele disse: não, vocês são meus amigos. E nós estamos aqui celebrando essa Páscoa em família, reunidos, irmãos, através daquele sacrifício lindo que Jesus fez na cruz. Que a Bíblia fala em Coríntios que o homem espiritual, ele é diferente do homem natural, porque o homem é uma coisa bem óbvia, porque Jesus fala através de Paulo, que disse: olha, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual tem um discernimento espiritual. E se nós estamos aqui, irmão, nós estamos discernindo espiritualmente as coisas do céu, e nós estamos aqui reunidos porque Ele nos amou. Mas, evangelista, está difícil. Ele nos amou, mas está muito complicado. Como é que você tem coragem de dizer isso? Eu digo isso, irmãos, porque eu sinto o amor dele na minha vida, porque eu sinto o cuidado dele, eu sinto que a graça dele se estendeu até a minha tenda, e mesmo às vezes eu não tendo força para pintar com o sangue do Cordeiro, o próprio Jesus se sacrificou e pintou a minha casa e disse: você é escolhido, você é meu, você foi escolhido e eu vou te ajudar. Igreja do Senhor, é um momento ímpar. A Páscoa, irmãos, remete à passagem. A passagem de um Deus que veio visitar a humanidade com muita ira. Mas diante da ira dele, ele lembra da misericórdia. Ah, Deus poderoso, irmãos. Ah, eu entendo pelos olhos espirituais como Miriam dançou, como ela dançou.
Porque ela viu que morreu os filhos dos egípcios, mas os filhos dos hebreus não morreram. Que morreu o gado do egípcio, mas o gado do hebreu não morreu. Que morreu aquele que não tinha confiança em Deus, mas aquele que tinha confiança em Deus ficou vivo. Aquele que tinha esperança de um dia parar de ser escravo, viveu. Irmãos, estamos aqui reunidos porque a gente sabe que a gente não é mais escravo do pecado. Que nós não temos mais aquele sentimento que talvez existisse em nosso coração, mas nós estamos livres de toda acusação do pecado, porque Ele nos amou. Amém? E eu convido, irmãos, pelos olhos da fé espiritual, a gente tomar o cálice da aliança do sangue de Jesus com muita alegria, lembrando que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Se você pudesse agora, um minutinho da nossa reflexão agora, um minutinho antes de eu terminar a ministração, um minutinho, a gente começasse a refletir que a nossa leve, a nossa pequenina, que a nossa momentânea tribulação diária não há de se comparar com a glória em que nós vai ser revelada. Ah, meu irmão, eu e você vamos caminhar em ruas humanamente comparadas como ruas de ouro. Nós vamos poder, irmãos, se encontrar com aquele que foi o autor da nossa fé. Ah, quando nós entrarmos, irmãos, pelas portas, nós vamos poder contemplar todo um Deus que ama a sua criação, que em momento nenhum Ele desistiu da minha e da tua vida. O Cordeiro Pascual, o Deus homem, o Deus aquele 100% Deus, 100% homem que veio na terra, que deixou pessoas apaixonadas por Ele. Aquela paixão, aquele amor que queima dentro dos nossos corações quando eu vi o Ministério de Louvor aqui cantar belos hinos de louvores. Que começa a queimar os nossos corações, que a gente começa a refletir e imaginar um Deus que nos deixa, de fato, apaixonados. Nós vamos nos encontrar com Ele nos céus. Nós vamos nos alegrar. E vamos, irmãos, entender que valeu a pena. Amém? Eu agradeço, irmãos, a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Shalom. Glória a Deus. Quem está feliz nessa tarde, início de noite? Graças a Deus, né? Estamos aqui para adorar e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Sabemos que o momento é difícil, mas para isso está aí a Páscoa, como foi ministrado, para lembrarmos que o Senhor Ele está conosco. Amém? É interessante, né, que a questão da Páscoa, como o evangelista falou, que como é a festa dos pães asmos sem fermento, é porque foi algo, Deus queria mostrar que Ele tinha pressa em retirar o seu povo, que o povo fez o pão, não deixou nem o tempo, não deu nem tempo do pão fermentar. Então, por isso que é a festa dos pães asmos. E, interessantemente também, que quando a Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e a palavra arrebatamento, no original, ela quer dizer arrancar, retirar a força, quer dizer que Deus, mais uma vez, tem pressa em tirar o seu povo dessa terra. Amém? Glória a Deus. Só que dessa vez é muito melhor, é porque é definitivo, é tirar dessa terra para o plano e o propósito maior do Senhor, que é estarmos com Ele. Amém? Aí nessa hora muitos brigam, entram naquela coisa, mas é no céu, é na terra. Jesus, eu quero estar com o Senhor onde quer que seja. Amém? Se for no céu, se for na nova terra, aqui na terra, se for no intermediário entre os dois, eu não sei, lá eu quero estar. Amém? Muitas das vezes a gente fica naquela questão teológica, mas a gente sabe que em relação a isso, o mais importante é alcançarmos o propósito do Senhor e a promessa. Amém? Glória a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, meu Deus, neste momento agora, Pai, mais uma vez, nós oramos a Ti, te agradecendo por esse culto, Senhor.
por esse momento especial, ó Pai. Ó meu Deus, por essa noite, meu Deus, por este dia que o Senhor nos concedeu. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, guarda, Senhor, os teus filhos, os familiares dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas, Senhor, para nossas vidas, ó Pai, para nossos familiares. Esteja estendida, Senhor, para este bairro, para esta cidade, para o nosso estado, para a nação e para o mundo, Senhor. Ó Pai, quem diria, Senhor, que um dia estaríamos orando em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo, te pedindo a tua misericórdia, Senhor, porque estamos vivendo algo, Senhor, que está marcando essa geração por completa, Pai. Ó meu Deus, mostra, Senhor, para todas as nações, Senhor, que só em ti há salvação, que só em ti há poder, ó Pai. Então, Senhor, seja, meu Pai, conosco, Senhor, que nunca nos falte o amor, a graça, Senhor, ó Pai, acima de tudo, Senhor, a nossa salvação, ó Pai, dá-nos força, abençoa nossos irmãos, Senhor, que vão estar descendo as águas no sábado, ó Pai, dá a vitória, Senhor, ó meu Deus, abre as portas de emprego, dá a prosperidade, a paz e a saúde, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, nos livra, Senhor, desse momento difícil, ó Pai, fica conosco e com os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, Senhor, abençoa nossos vizinhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre a vida de todos. E aqueles que creem e recebem dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.